7 características de um gestor de manutenção. E a primeira delas, e talvez a mais importante, é liderança forte. Líder não é ser chefe. Ser líder é muito mais do que mandar as pessoas fazer uma coisa ou outra. Liderar, eu acho que tem um livro que mudou bastante minha cabeça nesse sentido, que chama O Monge Executivo, que fala que liderar é servir. E na verdade servir é não somente servir o que os liderados querem, mas o que os liderados precisam. Então, para exercer bem a liderança, ser um bom gestor como líder, eu acho que principalmente você tem que dominar toda a gestão, identificar, ter um olhar de cima, identificar o que a equipe precisa e prover todos esses recursos para que a equipe consiga ter esses resultados. Ter bem alinhado as metas com toda a equipe, ter esse alinhamento constante, prover um bom ambiente de trabalho, enfim. Então tudo isso é liderar e quando você tira o foco de você como líder e coloca o foco na equipe, coloca o holofote mesmo para que a equipe apareça, aí sim os resultados com certeza vêm de uma forma muito forte e a sua liderança vai ser só uma consequência aí dos resultados que estão vindo bem. A segunda característica é foco no resultado. Não adianta a gente estar gerindo uma equipe, liderar uma equipe, sendo que a gente não sabe para onde vai. E se a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, foco no resultado, a gente ter os indicadores, ter as metas bem traçadas, ter muito bem alinhado com toda a equipe para onde a gente vai, para onde a gente quer ir, para onde todas as ações estão indo para aquele caminho determinado, é muito importante. Então, o foco no resultado, eu acho que é o tempo inteiro, né? O foco no resultado. Pode ser resultados de curto prazo, médio ou longo prazo. Mas o fato é que a gente está agindo buscando algum resultado. E esse resultado ele tem que estar alinhado com o propósito da empresa, né? As metas globais ali da empresa. E a terceira característica que eu julgo muito importante de um gestor de manutenção é o conhecimento do processo. Então não basta a pessoa de manutenção conhecer tecnicamente todos os equipamentos, saber tudo de manutenção e não conhecer o processo. A produção se dá operação mais manutenção. Então é importante que a gente conheça toda a operação também, é importante que a gente conheça todo o processo. É importante que a gente tenha visão do processo, por exemplo, que se eu paro um equipamento, ele consequentemente para o outro se eles estiverem em linha, por exemplo. É interessante a gente conhecer, saber o que é mais crítico, o que é menos crítico no processo. Inclusive a gente tem a ferramenta de criticidade, que uma das perguntas é em relação ao processo, se para o processo ou não para o processo, se o equipamento afeta diretamente a qualidade ou não do produto acabado, do produto durante o processo, enfim. Então é importante que o gestor de manutenção conheça todo o processo produtivo para que ele consiga gerir muito melhor, consiga melhor programar as preventivas, consiga ter um mínimo de interferência dentro da produção e um máximo de eficiência na manutenção. Uma outra característica do gestor de manutenção é o conhecimento técnico. A manutenção de fato acontece no equipamento, né, e não propriamente na sala de planejamento. Então você pode ser um excelente gestor, conhecer tudo de planejamento, fazer extremamente bem toda a rotina de PCM, mas se você não tem um conhecimento mínimo técnico, numa discussão técnica, em algo que está pegando na área, por exemplo, na análise de falha, você não vai conseguir colaborar muito por não ter esse conhecimento técnico dos equipamentos. Então o mínimo de conhecimento que a gente tem que ter para que a gente possa gerir bem também toda uma equipe de manutenção. Uma outra característica do gestor de manutenção é a visão sistêmica. E quando eu falo visão sistêmica, imagina numa analogia várias engrenagens. As engrenagens ela tem que estar bem sincronizadas uma com a outra, com a folga bem determinada, tudo de um ajuste muito fino, né? Da mesma forma, o gestor de manutenção tem que estar pensando de uma visão sistêmica como um todo. Então, o que eu quero dizer com isso é,
Se eu tenho uma equipe, como que eu vou distribuir minha equipe, de que forma, onde que eu vou colocar mais energia, menos energia, quais as ferramentas de gestão eu vou utilizar, quando utilizar, de que forma, como que elas vão se conectar entre si. Então os fluxos de processo do planejamento, programação e controle da manutenção, fluxo do processo de execução, fluxo do processo de corretivo, enfim, tudo isso, eles têm que estar interligados entre si e tem que fazer com que isso gire como um redutor, como uma caixa de engrenagens que elas vão estar conectadas entre si e vão gerar o máximo de resultado possível. E mais uma característica é o conhecimento de gestão. Não basta ter visão sistêmica se você não conhece as ferramentas de gestão. Então é importante que você, como gestor, conheça todas as ferramentas que estão sendo utilizadas ali, ainda que você não execute elas, mas você conheça bem para que você consiga estruturar. Se você tiver uma visão sistêmica, saber todas as ferramentas, como encaixar uma na outra, mas não conhecer dessas ferramentas, pode ser que elas não sejam executadas da forma que deveriam e com isso ela não consiga esse ajuste que a gente quer de uma visão maior, de uma visão global, de uma visão de gestor. Então é importante que você conheça, por exemplo, a análise de falha. Para que serve uma análise de falha? Como que ela é aplicada? O que eu busco como causa raiz? Geralmente, muitas vezes eu vi gestor parar em uma pergunta da causa raiz ou ir para uma pergunta a mais que não faz muito sentido e falar que a causa raiz é uma, sendo que na verdade é outra. É interessante que a gente conheça dessas ferramentas para que a gente também use elas de forma adequada, senão a gente está jogando o tempo da equipe fora e sendo tendencioso em alguma coisa ou outra do que a gente acha e não do que a ferramenta nos direcionou para chegar numa solução de um problema, por exemplo. E por fim, como sétima característica de um gestor de manutenção, que eu julgo não somente de um gestor de manutenção, mas para a vida, é a atitude. Não basta a gente ficar parado, trancado no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas e buscar resultados diferentes. A gente tem que entender que a atitude de um gestor de manutenção é a tomada de decisões. A gente vai tomar decisões a todo momento, o tempo inteiro a gente vai tomar decisões. A gente pode ainda, como liderança, abrir essa tomada de decisões para a equipe, para que a equipe seja mais autônoma, seja mais proativa e consiga dividir também essa tomada de decisões. Não precisa centralizar todas as tomadas de decisões no gestor. A gente tem que ter atitude para a gente agir de fato, não ficar parado, não ficar só como uma coisa teórica e não sair do lugar. Então, o principal de tudo isso, assim, do que a gente faz, de ter uma visão sistêmica, de ter todas as ferramentas de gestão, de linkar todas elas numa sequência lógica, é também fazer, de fato, executar. Então o PDCA lá, a maioria do PDCA que não funciona é porque o D não funcionou bem, o do, o fazer não funcionou bem. Então não adianta a gente planejar, fazer um plano de ação lindo, perfeito e não cumprir essas ações. A gente tem que ter atitude, a gente tem que ir para cima e buscar sempre o resultado baseado nas ações que a gente está cumprindo. Então nesse vídeo eu falei sobre 7 características de um gestor de manutenção, poderia citar 10, 20, 50 características, mas eu listei aqui somente 7, para que com essas 7 é mais que suficiente para ser um gestor de sucesso, um gestor de manutenção que gere realmente de fato resultado para a empresa. Esse resultado consequentemente volta para o gestor, ele vai ser cada vez mais disputado aí no mercado como um bom gestor de manutenção e que gere resultado para qualquer tipo de empresa. Então, espero com isso ter contribuído aí para os conhecimentos de gestão de manutenção, para principalmente você como gestor aí ter essas características bem afiadas. Um grande abraço, sucesso, te vejo no próximo vídeo.